Alô, galerinha, alô, galerinha. A gente vai deixar mais uma aula para que vocês assistam, para quando tiver presencial, a gente tentar tirar todas as dúvidas possíveis. E aqui você repete quantas vezes for necessário. Vamos nessa, vê? A gente hoje vai botar para vocês estudarem o seguinte, recordando a transformação de número decimal em fração. A gente viu em aulas anteriores que nós aprendemos o processo de transformação de fração para número decimal. De fração para número decimal, basta dividir o numerador pelo denominador, beleza? Fazendo esta divisão, a gente vai encontrar um número decimal. Show, né? A gente sabe que o número decimal é um número que tem vírgula, beleza? Um número que tem vírgula. E aprendemos em séries passadas que o número decimal é dividido na parte inteira e na parte decimal. A parte inteira é a esquerda da vírgula e a parte decimal é a direita da vírgula, beleza? Agora, para a gente transformar um número decimal em fração, a gente vai ter que ter aqui algumas classificações de séries passadas. Então a gente vai trabalhar agora com o número decimal exato. O que é um número decimal exato? Vou escrever para vocês. Presta atenção aqui no exemplo. 0,2. 0,2 é um número decimal exato, beleza? Qual é a diferença? A gente vai trabalhar com número decimal não exato. O não exato vai ter aqueles 3 pontinhos, aquela reticência aqui. E vai ter outro símbolo indicando que ele é um número não exato, beleza? Vamos prestar atenção aqui que depois a gente faz a comparação. Exemplo, número decimal exato, limpinho, bonito aqui. Eu tenho a parte inteira e tenho a parte decimal. Como é que a gente vai fazer essa transformação? Vê só, vamos transformar ele em fração, beleza? Primeira coisa é contar quantos números, quantos algarismos eu tenho na parte decimal. Então a parte decimal é para cá, né? Bem clarinho. Quantos números na parte decimal? 1. Cada número da parte decimal eu vou acrescentar um zero. Cada número da parte decimal eu vou acrescentar um zero aqui, no denominador. Presta atenção. Lá e vai. Vou acrescentar um zero aqui no denominador, mas a gente vai fazer assim, bota 1 seguido de um zero. 1 seguido de um zero. Esse zero aqui é a quantidade de casas decimais, beleza? 1 seguido da quantidade de zeros que corresponde à casa decimal. Uma casa decimal, eu coloco um zero. Quando eu faço isso, eu venho aqui na vírgula e apago. Quando eu apago a vírgula, vê só como é que a gente escreve o número 0,02, vírgula não, 0,2. Eu apaguei a vírgula, né? Apaguei a vírgula. Aí a gente escreve assim, nesse formato. Lembrando, em séries passadas, que 0 à esquerda de um número, ele é desprezível. Só tá ali para atrapalhar. Então a gente apaga esse zero. Todo zero à esquerda do número é desprezível, ok? Quando a gente apaga essa vírgula, fica essa anotação. Quando a gente apaga esse zero, e que ele é desprezível, fica somente o 2. Show de bola, né? Aí a gente vem aqui, coloca o 2. Show, né? Então, vê, toda vez que a gente encontra uma fração, a gente tem que verificar se ela é uma fração irredutível, certo? Como é que a gente vai fazer isso? Para verificar, é só ver um número que eu posso simplificar o numerador e o denominador dessa fração ao mesmo tempo. Logo, que número é esse? 2.
eu divido o numerador e o denominador ao mesmo tempo por 2. Beleza? Tem que dividir ao mesmo tempo o numerador e o denominador. Senão, não pode fazer isso. E esse processo a gente chama de simplificação lá no ensino fundamental. Lá vai, 2 dividido por 2 dá 1. 10 dividido por 2 dá 5. Opa! Dá 5. Logo, o número decimal 0,2 transformado em fração é 1/5. Beleza? Vamos ver se a gente compreendeu, né? Vamos ver se a gente compreendeu. Vou colocar aqui um outro exemplo parecido. 0,02. Beleza? Vamos transformar usando as técnicas que a gente aprendeu agora para o número decimal exato. Tranquilo? Vamos lá. Vamos olhar o número, a vírgula e contar quantas casas decimais eu tenho à direita da vírgula. Observe que à direita da vírgula eu tenho 2 casas decimais. Cada casa decimal é um zero que eu vou acrescentar lá no denominador. A gente coloca 1 e acrescenta a quantidade de zeros que corresponde às casas decimais. Ó. Então eu vou colocar quanto? 2 zeros. Beleza? Botei os 2 zeros. O que é que eu vou fazer com o número com a vírgula? Vou apagar a vírgula. Apagando a vírgula, vejam só como é que é escrita. 002. Esses zeros à esquerda são desprezíveis. Não vale nada, só tá ali para atrapalhar. Desprezíveis. Quando a gente apaga esse zero, fica somente o 2. Beleza? Achamos uma fração. Toda vez que a gente trabalha com uma fração, a gente tem que simplificar esta fração. Simplificando a fração é pegar um número que divide o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Vamos dividir por 2. Dividindo por 2 vai ser 2 dividido por 2 dá 1. 100 dividido por 2, a gente já está cansado de saber fazer, vai dar 1/50 avos. Show de bola! Aqui é um número, uma transformação de número decimal exato para a fração. Show de bola, né? Número decimal exato para a fração. Tranquilo? Agora, galerinha, vamos para a outra classificação. A outra classificação de quê? De número decimal. Vamos agora para número decimal não exato. Não exato. Presta atenção no exemplo que eu vou colocar aqui. Número decimal não exato. Veja só como é a nomenclatura. Sacaram aí a jogada? Número decimal é o número que tem vírgula. Está aqui. Esse número decimal que tem vírgula, observe que ele tem esses 3 pontinhos. Eu posso representar por outra simbologia, mas vamos falar desses 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos significa que esse número, o número 2, está se repetindo infinitas vezes. Infinitas vezes. A gente tem essa nomenclatura aqui. A outra nomenclatura que vocês vão praticar é o seguinte. Observe que eu tenho aqui o número 2 e o número 2 está se repetindo. Beleza? Esse número 2, quando se repete infinitas vezes, a gente pode usar essa outra nomenclatura. A gente tem o número 2 e passa um traçozinho aqui em cima do 2. Certo? Então, esse traço significa que o número está se repetindo infinitas vezes. Show de bola, né? Show de bola. É essa outra representação do número. Tranquilo? Mas vocês vão trabalhar mais com essa daqui de cima. Observa aí, galerinha. Que o número 2 está se repetindo. Então, presta atenção que eu vou riscar.
Ó, o 2, o 2, o 2 está se repetindo infinitas vezes. Observe que na parte decimal, a gente está vendo que o número 2 está se repetindo infinitas vezes, certo? Na parte decimal, quando o número está se repetindo infinitas vezes, a gente chama esse número de período. Então, o período aqui é justamente o número 2. O número 2 está se repetindo infinitas vezes. Este número 2 a gente chama de período. Está se repetindo infinitas vezes. E só aparece na parte decimal o número 2. Beleza? Só aparece na parte decimal o número 2. Quando isto ocorre, a gente tem a classificação de número decimal não exato. Aí vê só, galerinha, simples. Então, esse número já começa a aumentar a classificação. É um número decimal não exato simples. Por que simples? Observe que só existe aqui dentro um número que está se repetindo infinitas vezes. Qual é o número? 2. Esse número que se repete infinitas vezes a gente chama de quê? Período. Beleza? Ó, o número 2 que está se repetindo. Então é período. Ou seja, o número 2 está se repetindo infinitas vezes. Beleza? A quantidade de algarismos que tem no período, a gente vai colocar uma regrinha para vocês. Então, observe que o número 2 está se repetindo. Então, a quantidade do período, ou seja, a quantidade de números que tem dentro do período, é um número, né? O número 2 está se repetindo infinitas vezes. O número 2, um número 2 está se repetindo. Então, toda vez que tiver essa situação, é um número decimal não exato. O período só tem um algarismo. Qual é o algarismo? 2. Então, a gente, ó, toda vez que tiver o período, a quantidade de algarismo no período vai ser a quantidade de noves que a gente vai utilizar. Beleza? O período está se repetindo. Quem é o período? 2. Esse número que está se repetindo, 2, só tem um algarismo. Então, eu vou colocar um 9. Beleza? Oxe, vou colocar um 9 aonde? Presta atenção. Vou colocar um 9 no denominador da fração. No denominador, 9. Por que 9? O número 2, que é um número 2, está se repetindo. Beleza? E aqui em cima da fração, a gente coloca o algarismo que está no período. Qual é o algarismo que está no período? É o algarismo 2. Beleza? Logo a gente fez a transformação. Para a fração. Então é 2 sobre 9. Tranquilo? 2 sobre 9 justamente é a fração que representa, deixa eu botar mais para cá um pouquinho, esse número decimal não exato. Tranquilo? Tranquilo? Agora vamos engrossar o caldo. Vou colocar esse número aqui, ó. 12, 12, 12, 12, lá vai o trem. Observe que a representação decimal, ó, 12, 12, 12, 12, beleza. É um número decimal não exato, simples. Primeiro vamos descobrir por que é simples, beleza? Vamos descobrir por que é simples, ó. Eu tenho esse número 12, tenho esse número 12, 12, 12, e aí vai-se embora. Qual é o número que está se repetindo? Qual é o número? É o número 12, ó. O número 12 está se repetindo. Beleza? O número que se repete infinitas vezes é chamado de quê? Período.
Tranquilo, período. Qual é o período aqui? Qual é o período? É justamente o 12. Show de bola. Vou colocar na forma de fração o seguinte: a quantidade de algarismos que tem no período é a quantidade de noves que eu vou colocar aqui embaixo. Se o período é 12, eu tenho 2 algarismos. Então eu vou colocar 2 noves. Beleza? Por que esses 2 noves? Porque eu tenho 2 algarismos no número que está no período. E agora, Janilson? Aí eu vou repetir o período. Então é o período dividido pela quantidade de noves que tem um algarismo. É o período pela quantidade de noves que for a quantidade do algarismo. Aí a gente transformou em fração. Vamos verificar se eu posso dividir, certo? Se eu posso dividir, posso. Eu divido esse número e esse número por quanto? Por 3. Dividindo por 3, 12 dividido por 3 dá 4. 99 dividido por 3 dá 33. Beleza? Por quê? Aqui em cima no exemplo. Por que eu não dividi o número par e o número ímpar? Regras de divisibilidade. Faça uma revisão. Regras de divisibilidade. Beleza? Então a gente trabalhou aqui com um número decimal não exato simples. E aí aprendemos a transformar um número decimal não exato simples em uma fração. Beleza? Aqui embaixo eu vou usar essa notação, ó. 12 tracinho em cima. Por que 12 tracinho em cima? Porque o número 12 está se repetindo infinitas vezes. Beleza? Então o número que a gente começou a trabalhar aqui, 12, 12, 12, e aí vai-se embora. Beleza? Beleza?